A paz do Senhor, a paz e graça a todos queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Bem, queridos, eu quero justificar a nossa ausência em nosso canal de falas que eu faço, porque nós vivemos dias trabalhosos, vivemos o final dos tempos e tudo está difícil. Nós já sofremos muitas coisas com os canais, tanto do Facebook, do YouTube e do Facebook, com o qual eu trabalho. Trabalho só com essas duas plataformas. O nosso primeiro canal foi fundado lá em 2015 pelo CNPJ da igreja, o qual eu fundei, Igreja Internacional Seara de Fogo. Eu fundei essa igreja, ela é legalizada, ela tem CNPJ, ela até tinha, até tempos atrás, um templo físico. Mas eu acabei fechando o templo e fiquei só com o CNPJ, com a instituição legalizada por lei. E eu fiquei só tocando, na verdade, ou fiquei só fazendo a obra do Senhor, intermédio do canal Igreja Internacional Seara de Fogo, o qual nós abrangemos quase 40 milhões de visualizações pelo mundo. Intermédio do canal nós levamos a mensagem do Evangelho e chegamos a ter até 104 mil inscritos. Mas era muita perseguição e nós sabíamos que a plataforma do YouTube, da comunidade, estava cada dia mudando, como sempre tem mudado. E nós sabíamos que as coisas iam acontecer como estão acontecendo hoje. Muitas das coisas pregadas, ensinadas sobre o sistema do mundo, sempre falaram que eram teorias da conspiração. Mas Jesus, até no tempo dele, Jesus falava por parábolas. Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque o sistema daquele tempo já perseguia. Então Jesus falava por parábolas e o sistema do mundo não entendia. Mas Jesus ensinou que as ovelhas dele ouviriam sua voz e entenderiam. Então a gente sabe disso. Por isso que você prega muitas das vezes, fala da mensagem de Cristo, do Evangelho, as pessoas, a maioria, não entendem. Não abre o coração. E aqueles que abrem o coração, Jesus bate na porta, ele abre, então ele consegue ter um entendimento pelo Espírito Santo. Compreende, entende que é necessário aceitar o convite de Jesus, de viver o cristianismo, andar pelas Escrituras e as leis do Senhor. E elas acabam alcançando a salvação. Elas são chamadas, e daí elas obedecem, no sentido teológico, e elas são salvas. Por isso que a Bíblia diz, muito chamado, poucos escolhidos. Mas o sistema de agora, meus irmãos, ele está avançado. E eu vou falar uma coisa para vocês, talvez que vocês falem, irmão, você é meio doido. Você fala coisa com coisa. Entre aspas, sim, é uma questão de fé. Eu lembro que quando você pregava, lá no tempo antigo, eu estou com 52 anos, eu sou de 1970, 8 de maio de 1970. Hoje eu estou com 52, vou fazer 53 agora em maio. Então eu lembro que pregava na igreja, lá no tempo antigo, para mim, são tempos antigos, lá no passado, pregava-se contra esse sistema que está aí. Então a igreja cuidava dos membros, eram radical, como se diz hoje, eram radicais. Não, eles eram sinceros e falavam aquilo que tinha visão de Deus. Isso proibia até nós, eu lembro, eu era jovem, era proibido assistir televisão, era proibido assistir esses filmes que você vê hoje, sensualidade, morte, ficção. Segundo eles é ficção, mas a realidade imita a ficção, ou a ficção que imita a realidade? É claro que a ficção imita a realidade. E eles colocam
esse tipo de coisa aí na televisão, nas plataformas agora, nos streamings. Então, meus irmãos, é assim. Eu lembro que os pastores pregavam e diziam assim: não assistam televisão, pois é a imagem da besta. E passou-se um tempo e a igreja foi se acomodando e aceitando tudo aquilo que vinha do mundo, se contradizendo o que a Escritura diz: não ameis o mundo e nem que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quer ser inimigo do mundo, então constitua-se inimigo de Deus. Então vivia-se esse versículo e era aplicado. Então os pastores diziam: se você ficar assistindo essas novelas, esses filmes, vocês vão para o banco. Vocês não vão louvar mais, vocês não vão ministrar a palavra mais, vocês vão ficar sentadinhos lá. Não era excluído, mas era cobrado. Como se você tivesse, ou, naquele caso, a pessoa estaria em pecado, não estaria em comunhão com o corpo de Cristo, com os demais irmãos, então ele era restringido. Estava errado, irmão, será? Hoje eu vejo, e com certeza que naquele tempo a gente até não queria aceitar. Mas, porque era jovem, então a gente não queria aceitar, né? Não, mas está errado, quer mandar na minha vida? Mas não é. Era para o bem, na verdade, dos irmãos. Era para o bem do aprisco, era para o bem ali das ovelhas. Então o pastor cuidava, não era mercenário, era pastor verdadeiro. Hoje nós temos mercenários. Então era proibido, né, irmão, aquela prática. E daí falava-se que a televisão era a imagem da besta. Mas se você for fazer um contexto, como disse, né, é um pensar meu, é um avaliar meu, tá? Não estou aplicando isso como doutrina, entenda bem isso. É um entender meu, pessoal. E eles falavam que era a imagem da besta. E hoje eu parei para pensar muitas das vezes. E eu até acredito que seja parte da imagem da besta, com certeza 100%. Por quê? Porque a palavra diz que a ciência se multiplicaria. E a ciência se multiplicou. E por isso aumentaria também a iniquidade. Aumentou a iniquidade. Multiplicaria a ciência, multiplicaria a iniquidade. E nós observamos então que com a criação dessa tecnologia, a palavra diz que, então lá diz em Daniel, diz em Apocalipse, sobre a imagem da besta, e que ela foi criada, deu fôlego à imagem da besta. E essa imagem da besta, ela profere tudo aquilo que é contra Deus. Agora, reflita e pense comigo. O que faz as mídias sociais? O que faz a televisão? O que faz os filmes de Hollywood? O que faz Hollywood? O que faz esse sistema tecnológico que traz toda a blasfêmia contra Deus? Aí nós vamos lá para Oséias capítulo 4, que eu gosto de falar muito. O próprio Deus diz assim: eu tenho uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? A sua vida, ou as suas vidas são só mentir, porfiar, enganar, matar, adulterar. Desobedecem os meus ensinos. Está lá em Oséias 4. Eu recomendo que você leia Oséias capítulo 4 inteirinho, para você tirar a tua conclusão de que Deus é um Deus justo. Deus é o justo juiz. Então, irmão, dentro desse conceito que eu estou falando para você aqui, que eu também acredito hoje, que eles deram poder à imagem da besta, e para que ela falasse. Então, hoje, você tem a tecnologia da televisão, dos filmes de Hollywood, enfim, e você vê todo tipo de blasfêmia. E esse sistema foi criado por um homem. Então o homem faz parte do sistema. É um dos tentáculos desse sistema, o qual comanda toda essa rede, todos esses sistemas da Matrix. Entendeu? Então eu acredito assim que realmente a televisão 100%, eu estou afirmando, né, que eu acredito que o sistema da besta, do governo 66, ele faz parte desse sistema tecnológico, o qual é blasfemado o nome do Senhor Deus Criador, é blasfemado o nome do Senhor Jesus, é blasfemado as Escrituras. Hoje, esse sistema da tecnologia, que são as redes sociais, YouTube, Facebook, todos, televisão,
as grandes produtoras de filme, eles são opositores a Deus. O sistema político, o sistema deste mundo, ele é opositor de Deus. E isso é revelado para nós na Escritura, desde Gênesis e Apocalipse. Só que em Apocalipse nos dá a dimensão mais clara, que diz que todas essas intempéries, o aquecimento global, esses cataclismas que estão acontecendo sobre o mundo, é bíblico. Está anunciado desde Gênesis e Apocalipse, e Apocalipse ele concretiza a revelação intermédio da boca de Jesus, falando com o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, sobre as revelações do Apocalipse. Então a Bíblia diz que todas essas coisas que aconteceriam, ou que estão acontecendo, e que vão acontecer mais e mais com intensidade, viria da parte do Deus Pai, do Deus Criador. Para que Deus mandaria isso? Primeiro, para mostrar que sua palavra é verdadeira, que realmente haverá o fim, pois ele anuncia o fim desde o princípio e fará toda a sua vontade. Então ele faz isso. Ele vai revelando e mostrando. E intermédio desse trabalho espiritual do Senhor, enviando os cataclismas, enviando aquilo que o próprio Jesus disse lá em Mateus 24, fome, peste, guerra, rumores de guerra e terremotos. Tudo isso seria um sinal, e ele se intensificaria cada dia mais. Aonde chega ali no Apocalipse das grandes e maiores catástrofes mundiais. Mas mesmo assim diz no Apocalipse que os homens não se arrependem, não confessam que isso vem do Criador, não se arrependem dos seus pecados, não glorificam a Deus, e as coisas continuam a acontecer. E o que é que acontece hoje no sistema 666, do sistema globalizado da informação, dos consórcios do mundo inteiro, não só do Brasil, das notícias, o qual eles nunca falam no nome do Deus Criador, nunca eles falam no nome de Jesus, mas eles falam de um Deus que eles criaram, a Deus Mãe, a Deus Terra, a Deus Natureza, o qual eles se prostram e adoram. Estão até, como se diz, estão até dispostos na vida do ser humano, para que possam salvar a árvore, para que possam salvar o rio, para que possam salvar A, B ou C, o sistema natureza, e desprezam a criatura de Deus. Eles estão dispostos a fazer isso. Isso é o sistema 666 de um governo político. É intermédio da política que o anticristo vai se levantar, que vai dominar, que vai fazer as coisas acontecer, e isso está nas escrituras. Então, meus queridos, você tem que entender assim. Você que está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, você tem que compreender e estudar a escritura. Para compreender e para conhecer as escrituras, você tem que ler. O que a Bíblia diz claramente no final dos tempos? Que todas essas coisas aconteceriam. Jesus revelou para nós partes quando seria a sua vinda. Ele diz: quando eu voltar ao mundo, o mundo vai estar um caos. A minha volta será como nos dias de Noé. O homem matava só para ver o tombo. O homem tirava a vida do seu semelhante. O homem roubava, o homem enganava. Não tinha lei. A perversidade dos néfilis, dos anjos caídos, dos demônios atuavam claramente. Chegou ao ponto que estava todo corrompido. Na época do dilúvio, foi salvo 8 pessoas. Imagine que tinha talvez milhões de pessoas. Segundo os estudos do cientista Adalto Lourenço, havia cerca de 700 milhões de pessoas a 2 bilhões. Vejam bem, quase 2 bilhões de pessoas, e só 8 pessoas se salvaram. Mas Jesus avisa, quando eles perguntam: mas Senhor, nos diz quando será a sua vinda? Ele diz: olha, será como nos dias de Noé. E digo mais, será como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde o homem passou a sua natureza ao contrário daquilo que eu ensino pela Escritura, pela palavra que vem do Pai. O homem mudou a sua natureza. Aí você vai lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, que ensina
sobre a perversidade do mundo sensualizado, voltado às coisas carnais. Então, irmão, você tem que observar que tudo aquilo que Jesus disse, guerra, rumores de guerra, peste, fome, tempestade, cataclisma, tudo isso vai se intensificar. Aí você fala, irmão João, mas você é um pessimista. Não, eu não sou pessimista, meu irmão, eu sou realista daquilo que está na Escritura e eu creio. E eu tenho a liberdade pela Constituição brasileira, no artigo 5º, que eu posso me expressar, é minha fé, eu creio. Eu não estou te julgando, nem posso julgar, não tenho esse poder, mas aquilo que está na lei de Deus eu tenho que ensinar. É como a Constituição do Brasil. Se você não obedecer à Constituição, às leis que ali está, você vai pagar o preço. Se você roubar, você vai ser preso. Se você matar, ou enganar, ou coisa do gênero, você vai responder o teu processo. Se condenar, então você vai pagar lá a conta devida de 1 até 32 anos, até 30 anos de cadeia e acabou. Na experiência da vida humana tem isso, e na experiência espiritual também tem a condenação eterna, tem o juízo de Deus. Só que esse juízo, ele não é temporal, ele é eterno, ao oposto dos homens, que tem o tempo e é temporal, acaba-se. Lá na eternidade não há tempo, não termina nunca. Se uma vez condenado ao inferno, sempre estará no inferno, onde o fogo não se apaga, e diz a palavra que o verme, que é o espírito, não morre. Então, meu querido, dentro desse contexto eu digo para vocês que a imagem da besta, o qual nós vemos que está corrompendo toda a humanidade, que são os streamers, que são os filmes, que são a televisão, as redes sociais, e as pessoas aceitam o pecado de bom grado, e você não pode falar, porque hoje, se você falar sobre o sodomismo, você é um criminoso. Você não pode afrontar em si a alma da pessoa que é eterna, mas você pode confrontar com a verdade de Deus, daquilo que vai e pode acontecer se não haver um arrependimento e o deixar do pecado. A Bíblia é bem clara e ensina e enfatiza sobre os maiores pecados. Há pecado grande e há pecado pequeno? Lógico que sim. O matar é um pecado. O esbofetear é outro pecado. Então há diversidade, há um ensino sobre isso, mas não quero entrar nessa parte teológica para explicar para vocês. Eu só quero dizer para vocês que aquele que pecar mais, aquele que faz coisas mais terríveis, terá maiores açoites. É o que diz a Escritura, tá ok? Então, meu querido, você tem que entender, pela Escritura, tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Como disse o apóstolo Paulo, eu não aprendi nada de homem algum. Eu também, muitas vezes, eu falo isso porque eu só desaprendi lá no sistema religioso, que cada um tem a sua igreja, tem o seu CNPJ, e diz, a minha está certo, a minha é de Paulo. Na outra, outro fala, não, a minha é de Apolo. Outro fala, não, a minha igreja é de Pedro. Nós batizamos só no nome de Jesus. Aí vem outro, se não usar o véu, você não pode, a irmã não pode ir lá. Se a irmã quiser ser membro, a irmã tem que usar o véu. Então, nós não temos esse tal costume, como disse o apóstolo Paulo, irmãos. A religião pura e imaculada para com Deus é ser cristão. Ser cristão é visitar os órfãos, viúvas, nas suas necessidades, os presos, orar. Entendeu? E aquilo que você quer que faça para você, faça para o seu próximo também, nas suas forças. Então, meus queridos, vivemos o tempo mau, o tempo do fim, o tempo do sodomismo, onde a palavra diz que a terra estaria corrompida em todos os sentidos, como nos dias de Noé e nos dias de Ló, que Sodoma e Gomorra estava corrompida. Irmãos, vivemos os últimos tempos e a imagem da besta, esse sistema que está atuando, que foi feito por um homem, ela tem nos sufocado e ela vai nos sufocar mais. Aquilo que era verdade se tornou mentira, e o que é mentira se tornou verdade. Veja o que está acontecendo na nossa política aí. Veja aquilo que nós estamos sendo cerceados de falar. Não, é para o bem teu, você faz isso ou aquilo, a justiça determina. Qual justiça? A justiça dos homens, o qual Deus a chama de
como trapo de imundícia. Essa é a justiça. Por isso que Deus diz que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Por quê? Porque não há justiça nos homens. Há um só Deus justo, puro e reto. O Deus criador dos céus e da terra, irmãos. E como eu disse, nós na perseguição aí que tivemos nesses dias, levamos vários strikes já. Então temos que parar, somos proibidos de postar, somos proibidos de falar. Se fala assim da Bíblia, é discurso de ódio. Quem que está dizendo isso, que é discurso de ódio? O sistema. O sistema do quê? Da besta. O sistema da besta, quem que é? Político. E o sistema da besta, do mal, ele vai vencer. Vai vencer e vai vencer por um período de tempo até que se cumpra a escritura e acabou. Aqui na terra, meus queridos e amados irmãos, o cristão, ele é perseguido, ele é odiado, ele vai ser preso, ele vai até ser, você sabe, até sua vida tirarão, até seu fôlego tirarão. E a sociedade moderna do fim, de Sodoma, de Gomorra, de Noé, dos tempos de Noé, elas vão aplaudir. Observe você, pela palavra de Deus, que está escrito que o Senhor vai enviar as suas duas oliveiras, as duas testemunhas, e estas vão pregar contra o quê? Vão pregar contra o pecado das elites, vai pregar contra o sodomismo, vai pregar contra os ladrões, vai pregar contra o assassinato, o aborto, enfim. Essa palavra aborto não poderia nem falar aqui. Talvez eu tenha que cortar essa palavra, abortar. Vou ter que abortar essa palavra, porque não pode falar essa palavra. Porque o sistema proíbe. E essa palavra abortar está na escritura. Então por isso o sistema tem cerceado. O canal das mídias sociais, YouTube, tem dado strikes. Tem dizido para você, eles têm falado, mandado recado, vocês vão falar o que nós quiser que você fale. O sistema não é nosso, o sistema é deles. O sistema de rede de TV é concessão do Estado, do governo federal. Então, eles querem, como diz, vão regular a mídia e dizer o que você pode falar e o que você não pode. Você pode pensar só para você, ou falar verbalmente a alguém, mas você não pode em massa anunciar as coisas de Deus. Você não pode anunciar o evangelho verdadeiro. Você não pode anunciar os decretos e leis divinos, porque isso é discurso de ódio. Enfim, o amor, segundo eles, venceu. E nós estamos observando a cada dia mais a criminalidade, ou qual é apoiada por esses de esquerda, recebendo o aval desse governo. Que problema tem roubar um celular para tomar uma cervejinha? Isso é igualdade? Isso é discurso satânico, discurso de filho de Satanás. Mas bem está escrito que o anticristo se oporia a Deus, que o governo meia-meia, o governo político dessa terra se oporia e falaria tudo contra Deus, falaria mal de Deus. Que Deus é esse? Isso não é Deus? E isso tem acontecido, meus queridos. E isso tem acontecido. Por isso eu digo a você, meu querido e amado irmão, breve Jesus voltará e vai desfazer toda a bagunça que está aqui nessa terra. Por isso, meu querido, se prepare, porque dias piores virão. Nada está ruim que não possa piorar. E isso eu falo não sendo pessimista, mas sendo realista. Sabe por quê? Porque a palavra diz, lá em 2 Timóteo 13, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 13, que os homens, que a terra, que todos iriam ou vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então depois que todas essas coisas acontecessem,
ou depois que todas essas coisas acontecer, virá o fim. Amém? Eu prossigo na segunda parte desse vídeo. O fim está próximo.